Fala galera, bem-vindos ao Subjetivando. Eu sou a Gabi e partiu terapia. E eu sou o Davi, com uma frase muito conhecida: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Exatamente, então aproveita, nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, Spotify, YouTube. A nossa produção vai deixar aqui o QR Code para que você possa nos acompanhar por essas redes sociais. Isso aí, fiquem esperando porque sempre vai ter episódio novo aqui nesse canal. E com uma participação hoje especial da nossa querida coordenadora desse podcast também, junto com o nosso querido professor Carlos, professora Maria Helena. Professora Maria Helena, pode se apresentar pra gente aqui, pra quem tá te ouvindo também, pra quem tá te assistindo. Olá pessoal, olá Davi, Gabi, olha, até combina, dá pra fazer uma duplinha. É a dupla dinâmica. Yes. Eu quero agradecer o convite primeiro, né, dizer que o projeto é esplêndido, né, que estamos aí dando o pontapé inicial. Isso aí. E com certeza vai ser sucesso, com muitas curtidas, muitos likes, né? Isso aí, e muita gente seguindo. O povo da psicologia já vai movimentar bastante com certeza. esse nosso canal aqui. Lembrando que esse canal não é só pro pessoal da psicologia, mas é pra você que não sabe nada de psicologia e tá querendo aprender um pouquinho, aqui é o lugar certo. É informação para todos. Prof, fala um pouquinho sobre a sua formação, sobre esse desejo por psicologia, de onde surgiu. Fala um pouquinho para nós. Olha só. Desde criança eu já tinha uma inclinação para psicologia, porque tinha uma psicóloga na minha escola. Olha. Uma escola que eu estudei, das séries iniciais, e eu gostava muito de escola, né? E eu me lembro que a psicóloga da escola era como se fosse um ícone, assim, que ela passava só de vez em quando na escola, né? E ela era enorme, assim, de estatura, e eu ficava pensando, nossa, ela deve ter superpoderes, Ela né? é incrível. Ela é incrível, e um dia me agendaram para eu conversar com ela e tal, e um monte de coisa. E acredito que foi daí, né, que algo aconteceu em mim para a área da psicologia. Mas é óbvio, né, que depois a vida seguiu, né, comecei a trabalhar, enfim. E aí, quando fui escolher o curso, me veio essa opção, né, de escolher pela psicologia. Consegui uma bolsa do ProUni na época, né, foi o primeiro ano da bolsa do ProUni. E aí, sorte, né, que fala. Me inscrevi, e justamente para psicologia fui contemplada. E falei, acho que é esse mesmo o meu chamado, né? E nesse mesmo ano eu prestei vestibular para letras também, na Universidade Federal, né, da Grande Dourados. Antigamente era o FMS ainda, na minha época. E aí falei, e agora? Estou no impasse, estou com essas duas opções. Por que escolher se eu posso fazer as duas coisas, né? Olha Porque eu sou dessa, só. eu tenho muita dificuldade de escolher. Então falei, acho que Eu vou fazer tudo. fazer tudo que eu puder, né? E aí vim para Dourados, né? Eu sou natural de Naviraí. E vim para Dourados para fazer os dois cursos. Fazia um de manhã e fazia um à noite. Grande Naviraí. Um abraço para todos os estudantes de Naviraí também, da psicologia aqui. Excelente. E aí, comecei, né, nessa empreitada de dois cursos. É claro que a psicologia, né, já era o meu chamado, a minha paixão. Mas a letras me convocava para docência. Foi lá que me despertou para ser professora na vida, né? E aí eu falei, acho que os caminhos estão mesmo já definidos, né? Eu quero trabalhar com a docência e na psicologia. Olha que beleza. Juntou o útil ao agradável. Isso, E aí terminei minha graduação lá em letras primeiro, que foram 4 anos. E já ingressei no mestrado lá em 2010. Também foi o primeiro ano do mestrado lá, então eu sou meio desbravadora nas coisas, verdade. assim, sabe? Olha. Tem esse significante aí, eu acho. Né? E sai dessa cidade para desbravar Dourados e o primeiro curso, Que legal, pô. E aí vamos seguindo. Aí entrei no mestrado, fazia o último ano de psicologia e o primeiro ano do mestrado. E tentei fazer uma conexão, né, nos meus estudos, fazia pesquisa com literatura, psicanálise. Nessa época eu já amava psicanálise, já sabia que eu queria pscanálise da minha vida, né? Então, conseguia fazer esses... Nem parece, Prof, Nem que você parece, gosta de né? psicanálise. Quem te conhece, brilham. nem te compra. Sou tão... Nem tem cara. Só faltou uma barba. Eu me lembro que desde Freud. da primeira disciplina, História da Psicologia, eu falei, cara, foi isso que eu vim fazer aqui. Olha Quando eu só. escutei Legal. falar do tal do Freud, eu falei, é isso mesmo, foi sempre isso que eu quis escutar. E era Própria ele. discípula do Freud, olha só. Pronto, ele me chamou, outro chamado, né? Ó, outro chamado. Do além, sei lá. Presente chamado. Tem coisa aí, tem coisa. Tem. Legal. E vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que é uma Isso. disciplina que a senhora ministra aqui na instituição, que são os testes projetivos. A senhora me dá excelentemente eu gosto, me chama também a Olha só. atenção, então pra mim Coisa. eu acho muito interessante. E o teste projetivo, professora, vamos partir para nossa
pro nosso tema hoje. É um teste que, ele, ao mesmo tempo que ele é muito conhecido, né, por conta do Rorschach, que é muito famoso, o HTP, que as pessoas veem, inclusive o Rorschach ficou muito famoso por conta da Suzanne, né, von Richthofen, que ela fez o teste, enfim, teve até um livro lá. Depois a gente vai ter uma pergunta sobre isso também. Mas, ao mesmo tempo que ele é muito conhecido, ele também é um pouco desconhecido por conta de ser uma técnica que envolve muito a subjetividade da pessoa. Isso aí. Então, fala um pouquinho para nós sobre como é a sua experiência com os testes e fica à vontade. Para quem é leigo também, que não souber muita coisa, fala também um pouco sobre a questão da projeção também, que era algo que a gente tinha conversado um pouco antes, né? Que é importante que antes dos testes em si também tem um pouco dessa parte de entender o porquê um teste projetivo, o que o teste projetivo procura, né, encontrar nisso. Excelente. Então, nesse percurso da psicanálise, né, que a gente inicia e começa a estudar, enfim, né, a gente vai se deparando com vários conceitos que foram amplamente desenvolvidos por Freud, né? Para quem nunca ouviu falar do Freud, ele é o cara da psicanálise, né? Ele é o inventor, o pai, né? O pai é uma palavra bem importante, progenitor, né? Ainda mais na teoria dele. Ainda mais na teoria dele. Então, ele é o pai da psicanálise, entendeu? E psicanálise é uma abordagem, é uma das correntes da psicologia, né? Que tenta olhar o ser humano na sua parcela mais individual, subjetiva e principalmente na sua parcela inconsciente. Né? Então, Freud veio para defender a hipótese, né, a tese dele de que o nosso funcionamento mental, ele é majoritariamente inconsciente, né? Isso para a época foi um estrondo, né? Exatamente. Até hoje, às vezes, soa como um estrondo, né? Mas ele quis mostrar que nós não somos senhores da nossa própria casa, né? Então, não é a nossa consciência, não é o nosso eu que comanda, e sim um processo obscuro que determina as nossas escolhas, os nossos caminhos. Por isso que talvez a gente fala de chamado, né? De uma coisa meio misteriosa. O que vem, né? O que me chama isso. Mais pra frente a gente vai entender que isso é coisa do inconsciente, isso é coisa do desejo, né? Por isso que são caminhos não tão determinados assim, né? Não tão definidos conscientemente, né? Tem coisas que a vida se encaminha de nos colocar naquele processo, né? A gente entende isso como desejo, a psicanálise fala isso. As outras abordagens vão falar de outras questões, né? Que também são importantes e verídicas, né? Mas o interesse do Freud era justamente explorar essa vertente obscura. E a projeção vem como um mecanismo, né, que nós teríamos, né, dentro desse processo inconsciente, um mecanismo para nos defender de conteúdos que a gente não suporta em nós. Exatamente. Então, o que a gente faz? Aquilo que é insuportável em mim, ou desconhecido, né, ou, sei lá, sofrido demais, então eu coloco para fora em outra pessoa, ou em outro objeto, ou de uma outra forma, né? Que é o mecanismo de projeção. É externalizar no outro ou num objeto aquilo que eu não suporto em mim. Exatamente. Né? Então, e que não necessariamente eu conheço. Que não necessariamente eu conheço. Provavelmente, né? Como a gente tá falando de processo inconsciente, eu nem me dou conta que eu tô projetando. Exatamente. Né? Eu só vejo que o fulano é isso e é dele isso e ponto. Até porque se a gente soubesse, né, que a gente tá projetando no outro aquilo, aí seria muito mais fácil de resolver as coisas, ou muito mais difícil, né? Porque a gente veria o quão ruim, muitas vezes, a gente pode ser, né? Sim, sim. E daí, se eu já faço um movimento pra colocar no outro, é porque realmente eu não quero ver Exatamente. em mim, né? E por mais que alguém tente me mostrar que isso é meu, não, eu não quero ver isso. Já tô projetando pra me defender, né? Exatamente. Porque tá lá fechadinho, né, no inconsciente, a gente não sabe, tá tenso lá dentro, e aí é uma forminha de escapar. Isso. E aí, pra não machucar, não doer, então escapa da forma que a gente encontra, que a gente acha. Eu né? vejo eu não sei quem que me falou uma vez sobre essa analogia de literalmente um projetor. Tá lá o computador, o nosso subconsciente, inconsciente, seria esse computador e a gente passa essa imagem para um projetor. E esse projetor ele joga na tela. A tela é outra pessoa. Então é aquilo lá, tá dentro da gente, tá passando na gente, a gente só joga na outra tela, que seria outra pessoa e é literalmente o que tá vindo da gente ali. Uma coisa que muda é que no projetor sai exatamente aquilo que tá lá, né? Exatamente. E na projeção eu acho que sai um pouquinho desvirtuado, né? Não sai necessariamente igualzinho tá lá, né? Por exemplo, o sonho também, né, professora? Quando a gente sonha de forma... Porque o sonho também é uma forma desse escape do conteúdo do inconsciente. E não necessariamente o que a gente realmente sonha é
o conteúdo do inconsciente. É uma coisa mais... É uma misturança. É uma mistura, uma coisa mais disfarçada. Então, a Isso. projeção também passa por isso, certo? Ou Certo. vai corrigindo a gente, Bruno. Certo, isso mesmo. Os mecanismos inconscientes, eles são todos codificados, né? A ideia deles é codificar o tema, o assunto, o conteúdo, para que a gente não tenha acesso ao seu real motivo, né? O conteúdo original. Então, no sonho, isso vem modificado. Na projeção, isso vem modificado. Nas negações, nas fantasias, nas nossas identificações com personagens. Em todos esses elementos, a ideia é não mostrar o conteúdo original. Então, a gente faz sem perceber. Os processos de condensação, né? Isso, Pra deslocamento. Deslocamento, para fazer tudo isso ficar bem mais destrinchado, né? Um Isso. código que muitas vezes a gente tenta descobrir o que é, e principalmente o sonho fica muito mais complicado de fazer. Isso aí. Aí, por isso que a gente costuma dizer, né? Para se entender algum conteúdo interno, aí é legal uma análise, né? Uma terapia. Partiu. Né? Partiu. Dá para terapia. fazer uma autoanálise disso? Até dá, né? De repente a gente consegue Mas um aí ou tem o outro próprio elemento. inconsciente que te... O próprio inconsciente vai atrapalha. te lançar uma outra artimanha para te fazer escapar do conteúdo, né? Exatamente. Quando você tá numa análise, não. O terapeuta ou o analista vai apontar, né? Vai dizer, olha só que interessante. Tem uma coisa aqui, ó. Fale-me mais sobre Né? isso. Eu não tô querendo ver, mas vai ter que ver, né? Exatamente. Então, a projeção, ela não é só também um mecanismo... Não podemos dizer que ela é um mecanismo negativo, né? Então a gente faz isso, faz mal pro outro, porque o conteúdo é nosso, né? Porque às vezes a gente cai também nesse engodo, né? De achar que tudo é projeção, então todo mundo faz mal para todo mundo e é tudo conteúdo de cada um, E né? não é. Então não é. Ele é um mecanismo natural do nosso inconsciente, ele é importante. A gente faz também projeções positivas de conteúdos agradáveis, legais, gostosos. Por exemplo, quando a gente gosta muito de um personagem, né? Rola a identificação e provavelmente eu tô projetando os meus conteúdos ali. Sejam conteúdos de amor, de afeto, de afinidade, ou de ódio, ou de, né? É algo que você gosta em você também, muitas vezes, que Isso. você vê no outro, né? Aparece na projeção também, tá? E por isso que a gente usa os testes projetivos, né? Porque senão o teste projetivo seria só para depositar agressividade, só para depositar ódio, coisas ruins. E não, né? No teste Pra saber projetivo... o quanto a pessoa é ruim, basicamente, né? Para saber o quanto ela é ruim. Os alunos se queixam um pouco disso. Mas, professora, Só tem coisa ruim. não tem nada positivo aqui, né? Mas a intenção é, pela atividade lúdica, o processo inconsciente entra em cena, a pessoa, sem perceber que ela tá, né, colocando ali os seus próprios conteúdos, ela realiza a atividade e, por meio daquele desenho, daquelas cores, daquelas manchas, a gente consegue entender um pouco do mundo interno dela, né? Também não é mágica, É, né? não é tudo, não é algo tão posto, né? Isso, não é uma bola de cristal que você, plim, resolvi entender a pessoa. Falou né? isso, é isso. Então a gente consegue, assim, um mapeamento de algumas características. Dentro de um processo de avaliação, eles são bem legais. Quando você coloca outros testes, outra entrevista, né, questões lúdicas quando é criança. Então a gente faz um processo completo. O teste projetivo sozinho não é muita coisa, tá? Porque ele mapeia uma ou outra característica, né? Mas junto de um Traços processo de avaliativo, personalidade, né? ele é excelente. Tem um negócio que eu vi que o teste em si, ele é todo voltado de um jeito para que a pessoa olhe e não entenda muito bem o que está acontecendo ali, que é para esses mecanismos de defesa eles não serem ativados de forma mais rápida, ou para que a defesa fique baixa por mais tempo. Isso. Então, para que possa realmente aparecer o que a gente quer ver, né? O que o psicólogo quer ver, o que no dia a dia ele não tá mostrando, mas que ali naquele desenho, como na questão do HTP ou em outros testes, mostrar o que tá escondido naquele inconsciente, né? Deixar a defesa ali, bom, é só um desenho, então tá tudo certo. E eu acho que desse jeito que funciona, né? Isso, excelente. Legal, Davi, falar disso, né? Que defesa é essa, né? Do que a gente está falando, né? Por que a gente se defende, né? Então, Freud também foi entender isso, né? Se o inconsciente é quem determina, por que ele não está tão claro na nossa cabeça, né? Exatamente. Porque existe dentro da gente também uma barreira protetora, né? Porque se esse inconsciente vir à tona com toda a força, com toda a intensidade dele, nós não suportaríamos, né? Então, a gente tem uma barreira chamada recalque, né? Os estudantes de psicologia vão gostar dessa parte. O recalque Ou não é. né? Ou O não. recalque não é aquele do funk lá, que tem que passar longe. Não, o recalque é bom, o recalque tem que passar perto. Só vem recalque. Recalque é ótimo, tá? Então, o recalque faz essa barreira protetora.
ele é bom, ao mesmo tempo não, né? Porque se a gente também tivesse acesso aos conteúdos, seria, de repente, né, uma possibilidade da gente fazer alguma coisa com esse conteúdo. Mas o recalque barra ele, põe uma tampinha lá e ele fica lá, né? Então, por que a gente tem que usar projeção e tantos outros mecanismos? Para poder driblar essa defesa. Dá uma desviadinha, Isso, né, porque o conteúdo tá lá. Ele vai sair de alguma maneira. De alguma forma, ele vai sair. Isso. Então, se o recalque tá tampando, então por outras ferramentas a gente traz ele minimamente ou codificado, a gente traz ele à tona. Show de bola. Entender. E é nesse mecanismo que os testes projetivos foram desenvolvidos. Inclusive, eu estava lendo a história do teste projetivo do Rorschach. Eu gosto, eu acho legal, mas é muito complexo também. Sim. Extremamente. E foi muito assim, eu acho que foi uma sacada, porque ele estava lá, ele é suíço, né, no hospital psiquiátrico lá, e aí ele viu, né, teve uma tinta lá, caiu a tinta no papel, dobrou, e ele abriu e viu a mancha. E aí, então, eu acho que também entra acho que foi uma própria forma dele mesmo. Eu penso assim, eu tô falando assim, da minha percepção. Talvez seja uma projeção minha, não sei, fica no ar. Mas tá aí. Dele ter sacado Análise. que, olha, formou algo aqui, né? Dele ter projetado e poder avaliar aqueles pacientes todos que viram as primeiras manchas. E eu acho isso muito interessante. Pro, vamos falar um pouquinho então sobre o Rorschach. Ele é um teste que é formado por manchas. Isso. E essas manchas, existem manchas preto e branco, coloridas, que tem preto e branco com vermelho também. Então, fala um pouquinho para nós como... Não sei que a gente não pode falar exatamente como funciona, mas... Bem filtrado o conteúdo. Bem filtrado. Mas que a gente possa, assim... Ele é muito famoso, mas ao mesmo tempo as pessoas não reconhecem e não entendem o porquê que ele é tão importante. Então, qual a importância geral do Rorschach? E acredito que seja tão importante porque foi um dos primeiros, o primeiro, né? Isso. Foi o primeiro teste projetivo a ser usado. Então, 1921, né? Eu gosto de datas. 1921, e ele morreu no outro ano, então talvez isso... Puxa e ele vem vida. passando há tanto tempo por atualizações. Sempre favorável. Então, fala um pouquinho para nós sobre essa importância, se a senhora já utilizou, já viu, já participou de alguma coisa, enfim, para nós. Olha, o Rorschach, ele é assim... Podemos dizer que dentro das pedras preciosas ele é o diamante, né? Que Olha fica só. todo mundo, né? Vislumbrando. Justamente pela importância que ele teve no momento histórico, né? Ele foi, de fato, o primeiro teste projetivo a ser criado. E percebam, né? Lá em 1921, né? 100 anos ele já tem, né? 101 quase, né? Então, um teste projetivo para durar todo esse tempo é muito tempo, né? Então, eu costumo dizer assim, algumas críticas à psicanálise, por exemplo, a psicanálise tá caída, tá demodê e tal, né? Mas olha só, né? Olha esse teste projetivo, por exemplo, né? Embasado nos conhecimentos psicanalíticos, está aí há 100 anos em utilização, é um teste validado na psicologia, né? A gente pode usar, tem tradução para o nosso idioma, né? Então, ele tem essa grandeza, assim, por ter sido pioneiro e porque é um teste projetivo super amplo, né? Ele avalia, sei lá, acho que mais de 20 aspectos da personalidade do sujeito, né? Então, ele é um teste super complexo na sua aplicação. Por isso que a gente não aprende ele na graduação, porque não dá tempo, né? Ele é um teste que você tem que... para adquirir esse teste, para comprar ele, você tem que fazer o curso junto. Eles nem vendem o teste sozinho. Então, já vem um pacote, né? Há pouco tempo eu estava olhando, tem cursos em São Paulo, né? Nas grandes capitais. E aí você faz um curso de alguns encontros, meses, né? Mas é uma formação, sei lá, 1 ano para você... ter uma habilitação... Precisar de mais 1 ano de psicologia só pra gente aprender a passar ele. Pois é uma habilitação específica para ele, né? Como se fosse uma especialização, praticamente, né? Porque... praticamente. É um curso extra que você faz, né? Tinha que valer como mestrado. Já. Aqui em Dourados eu nem sei se tem alguém que faz a aplicação eu ia te dele. perguntar isso também. Na minha época da faculdade tinha uma... que era você, hein, Não, prof? tinha uma profissional aqui, mas ela não está mais em Dourados, então eu nem sei se hoje aqui a gente tem alguém. Por conta da complexidade dele, por conta, né, de toda essa densidade
aplicabilidade. Ele é um teste bastante utilizado para diagnóstico psiquiátrico, diagnóstico psicopatológico, para perícia forense, por isso que a gente conheceu mais lá no caso da Richthofen, né? Enfim, a gente nem sabe se os resultados que apareceram na mídia são de fato, né? Os resultados dela, mas a gente soube que vazou também, e tal, né? Saiu num livro, né? As pranchas. Não todas as pranchas, mas algumas pranchas. Num livro que escreveram sobre o caso dela. Sim. E eu até fiquei com um pezinho, uma pulguinha atrás da orelha. Porque como que divulga as pranchas? Não, as pranchas tem. Se você pesquisar na internet o nome do teste, as pranchas aparecem lá. Tem até uma imagem assim com todas elas. São 10 pranchas, né? O teste do Rorschach. É pouca prancha pra não aparecer em qualquer lugar. Né? Aparece em filme. Aparece 100 anos, né? De divulgação. É muito tempo. Aparecem nos filmes. Então, ele é um teste conhecido nesse sentido, assim, da ambientalização, de onde ele é utilizado. Então, por isso que ele é famosão, né? Mas não é um teste que a gente vê no cotidiano de um psicólogo, por exemplo. aplicando na empresa, aplicando na clínica, né? Por conta dessa densidade, como desse HTP, preparo. Como o HTP, que é um teste rápido. É um curso caro, né? prof? É um curso caro. Para você comprar o material... Parece que só o teste é em torno de R$1.000, R$1.000 e pouco, e aí mais as mensalidades do curso de 1 ano, por exemplo, né? É uma formação, né? Você faz uma formação nesse teste. Então, ele talvez não seja tão popular por conta disso, né? Da aplicabilidade dele, que é mais restrita. Mas, ao mesmo tempo, ele é o famosão, o bambambam, né? Mas o Rorschach acho que merece esse mérito, porque também de uma sacada, né? A psicanálise é muito assim, né? Muito de sacadas, e o Freud também foi construindo isso a partir das observações dele, da percepção dele. Então, o Rorschach também teve isso. Da fonte, né, do material original que o Rorschach publicou, ele foi muito modificado depois. Porque depois ele morreu muito jovem. O Rorschach era um médico, né, psiquiatra. E aí ele faleceu de pneumonia, se não me engano, uma doença lá, muito jovem. E depois os amigos médicos que fizeram essa publicação. E daí mudaram algumas coisas. Então, já não são mais as manchas originais, né? Mas mesmo assim... Não sei quando ele foi publicado de novo, acho que na década de 50, de repente, e aí hoje a gente tem essa versão, né? Aqui. Eu acho que ali por volta de 45, 45, acho que foi por aí. 46. Isso aí. Por aí. Então, para ele ter se mantido, né, todo esse tempo, ele deve estar fazendo alguma coisa, né? Exatamente. Importante. É verdade. Igual a psicanálise, né, Bruno? Olha só. Prof, umas palavrinhas sobre um teste muito, muito conhecido também e que muita gente gosta, que é o famoso casa... Árvore e pessoa. Esse é bom, hein? HTP. Esse eu vi esse ano, hein? Esse o povo vai aprender na faculdade. Dentro da disciplina, eu consigo trabalhar com 2 projetivos, que são o HTP e o Pirâmides Coloridas. O Pirâmides é o meu queridinho, posso dizer, né? Vai ter um momento especial pra você ainda falar dele. Né? Mas o HTP, ele é um teste amplamente utilizado, porque ele é muito rápido de aplicar, ele é muito lúdico, ele é para qualquer idade, ele é um teste não verbal, pode ser aplicado em grupo, então ele tem uma variedade, assim, de aplicação, né? Por isso que ele é muito inserido nos processos avaliativos da psicologia. E que bom, né? Então, ele é um teste super importante para a graduação, por exemplo, né? Porque a gente desenvolve um pouco dessa habilidade, tanto a habilidade de olhar psicanaliticamente para a coisa, que às vezes é um pouco difícil, né, Gabi? Mas a habilidade também de seguir o protocolo, de analisar o que tá ali, né, o que o autor propôs. Então, ele é um teste que cabe, assim, dentro da nossa grade, dá pra gente estudar legal e dá pra ter uma noção legal. Mas também, eu vou trabalhar só com isso, vou trabalhar com avaliação psicológica. Eu vou ter que fazer um curso dele depois, provavelmente, né? Vou ter que me especializar, né? Mas na graduação a gente já tem uma noção legal. Ele é um teste que compõe 3 desenhos, né? Uma casa, para quem não conhece, uma árvore vai explicar e uma agora. Pessoa. Isso. Ao vivo. É isso. É isso. Então, faça para mim um desenho de uma casa. Depois você pede a árvore, depois você pede a pessoa, tá? Exatamente. Esse desenho... Depois você vai olhar para Isso. Esse desenho, ele pode ser feito a lápis mesmo, ou ele pode ser feito a lápis de cor, né? Então, dependendo da idade ou da sua intenção, você pode colocar as cores também para colaborar na interpretação. Exatamente. Então, e ajuda muito isso, porque se você coloca, por exemplo, outras cores para um adulto, às vezes é um sinal um pouco diferente, né, também, de como tá funcionando. As cores refletem os estados emocionais, né? Então, geralmente, ali dá para fazer também
estudo rápido, né? A intenção maior do HTP é avaliar a imagem, né? A projeção que se faz naquele desenho. E a forma. Então, é o tamanho, a forma, os itens que a pessoa colocou. Não tem uma regrinha, tá? Quero dizer, acho que isso é bem importante. A pessoa entra na internet, né? Isso. E olha lá. Olha, para como passar fazer? no exame de psicotécnico, não faça nananã. Faça tal coisa, nananã. Mentira. Faça mãos detalhadas. Isso, queremos colocar agora isso em xeque, tá? Porque não tem uma regra. Seja você. Isso, a árvore não precisa ter raiz se você não quiser, né? A casa não precisa ter chaminé se você não quiser, tá? Então, não tem um padrão, tá? O que a gente vai avaliar é os elementos que foram escolhidos ali, porque os tamanhos, né? E vai trazer para nós, como eu falei, né? Algumas características do funcionamento da pessoa, né? Não quer dizer, né? Ele vai me entender todinho, ou, nossa, vai fazer um mapeamento de mim inteirinho da minha cabeça. Não, né? A gente vai ter uma noção, né? De uma pessoa, sei lá, mais organizada, uma pessoa menos organizada, ou mais ansiedades, ou menos, né? Algumas características, né? Que vai dar pra gente entender alguma coisa. E como coisa. os outros projetivos, ele é sempre muito bom com outros instrumentos também, Isso com uma aí. conversa muito bem feita, né? Excelente. Esse é um teste que ele tem, por exemplo, um questionário depois. Se você tem um tempo com o paciente, se é uma aplicação individual, você faz o questionário, né? Te dá mais informações ainda. Ele é muito excelente nesse sentido, Eu já vi né? umas versões que eles falam sobre ou um questionário, se for, por exemplo, uma criança que você quer incitar nela uma vontade de falar também, ou uma pessoa muito tímida, ou você pode pedir para a pessoa contar uma história com o que ela escreveu também. Eu acho que, não sei se está certo o que eu li, né? Tinha um outro teste mais antigo que chamava desenho história. Aí a criança fazia, ou o adulto fazia o desenho e depois contava uma história. Era um protocolo específico do desenho história. Atualmente ele está invalidado esse, né? Mas vamos pensar assim no ambiente clínico, né? Você tem ali uma sessão com o seu paciente, né? Você está ali diante do desenho dele, você já fez algumas perguntas do questionário. Se a criança ou o adulto estiver por ali, né? E se isso for um motivo a mais, né? Para criar uma relação, para falar algo, é legal uma história, né? Deixa ele falar algo sobre isso, né? Então, um pouquinho. Exatamente. Talvez se você fizer perguntas muito diretivas para uma criança, ela vai ficar, né? Ela vai achar que é um inquérito, ela vai ficar preocupada, ela não consegue responder muito, mas numa história talvez ela consiga. Então vai muito, o projetivo também, ele dá esse espaço para a gente manejar, né? Num ambiente clínico, a gente consegue manejar ele bem, com uma entrevista legal, com um pós legal, né? Numa aplicação coletiva, de repente, não dá tempo, né? Então, eu vou focar em alguns pontos, ok. Sim, que é mais né? fácil, né? Isso, mas se eu tô aplicando ali com mais tempo, se já é um paciente que, né, que já tô encaminhando, né, na psicoterapia, então eu tenho espaço para fazer isso, Show né? de O bola. projetivo, ele é amplo nesse sentido, né? É diferente do psicométrico, né? Falando um pouco da diferença. O psicométrico, ele é um teste mais objetivado, né? Um teste que vai te dar um cálculo, um score, um nível. Um padrão. Né? Um padrão. E tem que seguir aquele padrão e você vai ter um resultado naquilo. Exatamente. E o projetivo, ele entra muito nessa... Porque às vezes você chega lá no padrão e às vezes você tá em dúvida ali do diagnóstico, algo do tipo. E o projetivo, ele vai mais para essa parte da subjetividade, né? Isso. Em que o paciente, o avaliando, vai mostrar daquilo que é dele. Exatamente. Por isso que você pode pedir pra pessoa desenhar a mesma casa, ela vai desenhar de diferentes formas, mas é a casa dela. E algumas características provavelmente vão se repetir, né? A gente acredita que a projeção, ela vai ser marcada de alguma Sim. maneira, Ela é demarcada né? de algumas formas. Até é muito curioso, porque quando a gente aplica esse teste, a pessoa diz assim, alguns relatos, nossa, eu desenhei a mesma casa que eu desenhei quando criança. Eu desenhei né? a mesma casa. É Olha só. muito comum. Às vezes, em sala de aula, a gente faz essa experiência e aí a pessoa diz, eu sempre desenho essa casa. Pra gente entender, né, como é que não é uma questão do ambiente, da visualização de casa. Você pode ser, de repente, ser um arquiteto, né? Mas talvez a sua casa desenhada na projeção vai ser a sua casa da mesma infância. casa. Né? E você que tá ouvindo, já desenhou uma casa hoje pra testar? Pra ver como é que é, como que você faz? Faz isso com o crush, com o Exatamente. crush. Não, eu já ia falar isso da psicologia, não faço. Não faz isso com seu filho, tá bom? Em Olha, casa, com nem seu com crush. o noivo, nem com o marido. Não, Nada não de faça analisar. isso. Não, gente, não para faça com isso, porque você isso. pode se decepcionar. Eu acho curioso e importante a gente falar, né? Os testes projetivos, eles estão dentro dos testes psicológicos e eles são exclusividade do psicólogo, Exatamente. né? Eu acho legal a gente marcar isso. Porque às vezes a gente acha que é projetivo, ele é fácil, né? Então, vamos sair aplicando, né? O professor que aplica na sala de aula, aplica um monte de gente, um monte de criança, sai aplicando nos filhos, no marido e todo mundo.
né? Nos vizinhos. Então, acho que tem que ter esse cuidado, né? A nossa profissão tem segurado muito, assim, essa exclusividade, né? Teste psicológico é com do psicólogo, porque quem tem a disciplina de teste psicológico somos nós. Exatamente. Quem senta e estuda e faz prova é a gente. Existem alguns testes que a gente chama de testes expressivos, né? Eles são usados pelos psicopedagogos, né? Tem testes na internet sobre isso. Tem muita coisa na internet que a gente acha que é teste projetivo, né? Tipo, apareceu um bichinho lá, escolhe um bicho, pronto, você projetou não sei o quê, Agora né? você é o Luan Santana. Tá, não é isso, gente. Teste projetivo não é isso, tá? Tem muita coisa por trás. Isso, o teste projetivo não é isso, tá? Tudo bem que a gente pode estar fazendo projeção lá no testezinho da internet, ok, claro. tá? Mas a gente está falando aqui de um instrumento que ele é pesquisado, validado, reconhecido, né? E a gente vezes a pessoa acha o instrumento lá e é um instrumento que já não é mais favorável, a gente nem usa mais e tá ali. Isso, sai aplicando, né? Sai tirando dando diagnóstico. Isso. É muito isso, assim. Às vezes eles aplicam de forma... E aí sai diagnosticando, gerando ferida, que depois a gente que tem que cuidar, né? Aí vai pro psicólogo de verdade. Mas é muito isso também, que pessoas despreparadas geram feridas, geram dificuldades, problemas, então... Problemas muito se a maiores gente não se sente totalmente preparado quando sai da faculdade para atender, para lidar ali com a pessoa, com a psique dela, com ela como um todo... totalmente preparado. A gente sai preparado, mas a gente já fica tenso, mesmo estudando 5 anos, que não são nada 5 anos comparado a uma vida de... Exatamente. A gente sai preparado com a mão na cabeça pensando, o que eu faço agora? E a gente tá preparado. E preparado e ao mesmo tempo despreparado, porque estudar a gente nunca tem que parar de estudar. Sempre tem técnica nova, sempre tem coisa nova, então... Exatamente. Isso mesmo. Agora, antes de falar do seu favoritinho, vou falar um pouco sobre o TAT, né? O teste de apreciação temática, né? A gente já falou um pouquinho de historinhas, já falamos um pouco sobre manchas, agora vamos... fazer uma junção em quase tudo aí. Isso. E vendo o que tá. É legal a gente falar do projetivo, porque tem vários tipos mesmo, né? Tem esse que é de mancha, que ele é bem aberto, né? É um borrão de tinta que você pode ver o que você quiser lá. É, isso que é legal, porque a projeção, ela não é só visual nem escrita. Você projeta em muitas coisas, no que você gosta. Então, os testes projetivos, eles têm de várias formas. Isso. E aí, né, na mancha você pode, né, o Rorschach, você mostra a mancha e aí a pessoa diz o que ela vê ali. Ela pode ver uma coisa ou várias coisas, né? No HTP, ela faz um desenho, ela não precisa dizer nada. Se ela não quiser, ela só faz um desenho. Então, a gente usa para pessoas que são menos verbais, né? Crianças muito pequenas e etc e tal. E aí a gente tem o TAT e o CAT, né? Ou TAT e CAT. O TAT é para adultos e o CAT é para crianças. Atualmente, só o CAT que está validado. O TAT está invalidado, infelizmente. Mas eles são testes semelhantes, né? O TAT foi criado em 1935, então ele é bem pertinho do Rorschach, por Henri Murray, era também um outro, né, médico ligado à psicanálise, e ele percebeu que nas histórias... poderia haver conteúdos projetados. Então, o que ele fez? Ele criou, a partir de revistas, jornais, de imagens do dia a dia, né? Do cotidiano. Ele criou 20 pranchas com imagens cotidianas. Né? Uma mãe com filho, uma mulher encostada na porta, um borrão lá, uma página em branco, sei lá. São 20 e tantas pranchas. E aí, a pessoa tem que contar uma história. Aí essa é legal, né? Porque aí é interessante. Porque aí você pede pra pessoa contar uma história que tenha começo, meio e fim. E depois a gente faz uma análise, né? De como é o personagem dessa história, o que esse personagem está enfrentando. Geralmente, os conteúdos se repetem nas 20 histórias, né? A pessoa coloca o mesmo personagem, o mesmo desfecho. E aí a gente vai tentando entender esse mundo interno dela também. O CAT é para crianças, são imagens mais lúdicas, né? Então, por exemplo, é uma família de pintinhos, né? Os alunos dizem que as imagens são meio assustadoras, porque são assim, né? Preto e branco, elas são meio... elas não são muito nítidas, né? São Você imagens... vê algumas imagens, né? É bem diferente, porque a gente falando aqui, né, parece que é algo bem estruturadinho, certinho. E não, às vezes é só uns risquinhos e fica meio subjetivo. É pra ser subjetivo, entendeu? É pra ser borrão, não é pra ser nítido. São ambíguos, né? Isso. O estímulo é ambíguo. O teste projetivo, ele vai dar um estímulo ambíguo pra que a pessoa fale dela, do que ela tá projetando, do que ela tá vendo. Isso. Então, você pode ver uma forma, eu posso ver outra, a professora pode ver outra.
Nesse Ducati, por exemplo, tem um que é um coelhinho, assim, é uma imagem bem escura e um coelhinho lá longe, assim, num berço, sozinho, né? Mas quase não dá pra ver o coelhinho, você fica meio em dúvida, né? Daí os alunos falaram, nossa, mas mostrar isso aqui pra uma criança, ela vai sonhar à noite, vai ficar com medo, né? Sei lá. Vai ter pesadelo. Né? Mas não aconteceu, tá? A intenção Ainda. é que a criança possa ser motivada a contar uma história, né? Então, esse teste também a gente utiliza para crianças que são mais verbais, né? Tem criança que ela é naturalmente mais, né? Falante, e aí dá super certo. Para criança que não é muito verbal, então um desenho é melhor, ou pirâmides, né? Um teste que não vai utilizar muito da linguagem, entendeu? Mas eles são testes excelentes também. E como eles são verbais, né, e de repente a pessoa vai contar uma história gigantesca de uma prancha, né, ele demora um pouco mais na aplicação. Talvez por isso que ele também não esteja tão presente, né, em todos os ambientes, né, de avaliação psicológica. Ele é um teste que demanda mais tempo para você aplicar. Você vai precisar de uma sessão, 2, de repente, 3, né? O HTP você faz em 10 minutos, um outro não. Não pode ser coletivo, né? Então, cada teste tem a sua particularidade. Acho que é legal a gente ficar atento a isso também. Exatamente. E tem essa questão, né, de ver dentro das imagens, o que a pessoa vê dentro das imagens e projeta sobre ela. Eu tava vendo também que fala assim, geralmente a pessoa principal da história, muitas vezes é ela mesma, né? Pessoa, é a própria pessoa com uma visão, às vezes, heróica. Isso. Né? Com aquela visão heróica. E que o mesmo que a pessoa vê dentro dela é o que ela projeta naquele herói. Ou o que ela quer ser, ou o que ela deixa de ser também, né? E nas outras pessoas ela projeta o que ela vê como exterior e muitas vezes o que ela vê de ruim até nela mesma, né? Isso aí. Excelente. A gente até chama de herói, né? O personagem que a pessoa coloca lá é o herói. O herói tem algumas necessidades e o herói tem algumas pressões do ambiente, né? Que daí é o outro, que daí é, né, a falta, sei lá, né? Aquilo que a pessoa determina como o que está impedindo o herói de alcançar seu objetivo, né? Sim. Então, geralmente, existem esses elementos repetitivos nas histórias. Então, quem vê o luto, por exemplo, vê o luto em várias pranchas. Eu ia falar sobre né? isso. Então, quando a gente vê que não tem algo legal, esse algo legal não vai se repetir, e aí a gente vai entender, né? Tipo, olha... Quem vê o abandono em várias pranchas. De repente, nem uma prancha que tá lá, alguém abandonado, mas a pessoa fala, nossa, olha aqui, ele tá abandonado. Né? Aconteceu isso, né? Aí você fala, tá bom, ok. Né? Tá e o outro, sei lá, tá contando uma outra história, né? E é curioso, porque daí é o conteúdo da pessoa já ali, escancarado, né? Isso aí. Que genial. Antes de passar para a última parte aqui também, a gente quer lembrar de vocês para seguir o nosso Instagram, seguir o nosso canal do YouTube, seguir no Spotify também, apertar o botão do sininho do YouTube para ficar sempre de olho, porque aqui sempre tem. Você então, só não sabe vamos qual, lá, o mas sempre queridinho da professora Maria Helena. Fale primeiro por que ele é tão seu queridinho, talvez pelas cores, talvez pela continuidade que ele dá, descontinuidade que ele dá também, porque o meu, quando eu fiz... Eu fui cobaia. Bem subjetivo, Eu fui cobaia na aplicação na aula. E aí, contínuo, descontínuo, muita coisa. E uma coisa muito interessante é assim, o projetivo, ele fala de você pra você. Isso. Eu entendi muito isso do meu. Lembra que eu falei com você, prof? E ainda, então, eu falei assim, professora, mas isso não bate com o que as pessoas falaram. Mas aí depois eu falei, bate sim, olha lá no fundo bate sim. Então, nos diga, Pro, por que você gosta do Pirâmides Coloridas. Olha só, o Pirâmides Coloridas de Pfister, ele é um teste, assim, relativamente novo, perto dos outros, né, que vieram. Ele foi criado também por um suíço, ele era arquiteto, depois ele foi empreender uma aventura na psicologia, fez o doutorado dele e aí ele criou esse material. Ele veio para nós, acho que na década de 60, 70, ele chegou aqui no Brasil e ele é validado também. Então, ele é um teste que, a partir das cores, né, de uma infinidade de cores e matizes, a pessoa vai fazer um desenho, né, e é o desenho de uma pirâmide, né, como o teste mesmo já diz, que pirâmides coloridas. Isso. Então, por que eu gosto muito dele? Que podem não ser coloridas. Que podem não ser coloridas. Ou vai ter que usar alguma cor, né? Fica no ar. Fica no ar. Então, eu gosto muito dele, primeiro por essa característica bonita do teste, né? Eu acho que é um teste que chama atenção mesmo, quando você espalha lá as cores, né? Não é feito com lápis, por exemplo, o material já vem pronto, né? Para você aplicar. Então, quando você espalha as cores, eu acho que isso chama a atenção, né? Eu acho que isso convoca mesmo a gente a realizar atividade, né? E acho que cor é algo que nos movimenta mesmo, né? Com a gente, certeza. né? Eu acho que eu tenho muito
algo muito ligado a isso, assim. Talvez por isso que ele seja o meu queridinho, né? E também na hora da correção, eu acho que ele é um teste que dá um padrãozinho, assim. Eu costumo dizer que ele é o mais psicométrico dos projetivos, porque a gente faz cálculo, né? A gente faz percentil, né? Então, eu acho que ele dá esse mapeamento legal, né? Então, algumas características, por exemplo, elas são marcadas mais por umas cores, por outras, né? Então, é claro que a gente vai ter que fazer também um olhar amplo e analítico da coisa, né? Certo. Mas primeiro a gente faz todo esse mapeamento com cálculo, com percentual, com tabelas dos valores esperados. Graças às pesquisas, né? Atualmente é a Anelisa de Villemor Amaral que tem a autoria desse teste. Então, tem muita pesquisa sobre ele. Quem quiser, né, dar uma olhada na internet, tem muita coisa boa sobre ele. E dá para fazer uma compreensão bem legal, assim, sabe? Sobre as características da personalidade, sobre até alguns fenômenos psicopatológicos, eles apontam. Então, acho que ele é super amplo, ele é vasto, assim, na interpretação, né? E ele tem uma aplicação relativamente fácil também e uma correção também bastante guiada. Eu acho que o que dificulta o projetivo, às vezes, é que os alunos dizem que é muito aberto, é muito difícil de interpretar, né? E o Pirâmides, não, ele é bastante diretivo, né? Isso facilita. É aquilo e... Isso. Tá tudo certo. Isso mesmo. Bom, prof, foi maravilhosa a sua presença hoje aqui. A gente queria mais uma vez agradecer o espaço da Unigran, né, também, que sempre está nos ajudando aqui, a estrutura total do estúdio. O nosso grande amigo Paulo José Budney, grande diretor, astro de cinema e tudo mais aqui. Agradecer a Gabi mais uma vez aqui, professora Maria Helena, nosso grande coordenador, professor Carlos Valiente, junto com a professora Maria Helena também, toda a nossa equipe de direção e produção. E agora a Gabi vai soltar a pergunta do ano. Então, pra gente fechar com chave de ouro, e antes disso, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. O QR Code vai aparecer aqui da nossa produção, YouTube, Instagram, Spotify. Segue a gente, acompanha a gente, porque sempre vai ter conteúdo novo. E a prof fica bem feliz quando segue. Eu também quero... a prof dá meio ponto, tô brincando. Não dá pra ser assim, mas a prof fica bem feliz. Mas a prof fica bem feliz, quem sabe aí, né? Obrigada a vocês também, Davi, prof. Maria Helena, nossa produção. E aí a pergunta que não quer calar, professora. O que a psicologia mais te ensinou? Olha, o que eu acho bárbaro da psicologia é a vida surpreendente das pessoas, né? Eu acho que a gente poder ter acesso a histórias maravilhosas, né? A enredos inéditos, né? A cada sessão, a cada encontro, a cada, né, grupo que você conduz. São histórias inéditas, enredos inéditos. E a psicologia me ensina todos os dias, né? De que a vida humana é surpreendente. Que a gente não pode perder essa capacidade de se surpreender com o outro, né? A psicologia nos coloca nesse lugar, né? E esses dias eu até entendi por que é que eu não tenho Netflix. Porque eu sou a única pessoa do mundo que não tem Netflix. Mas sabe por quê? Porque eu tenho Netflix lá no consultório. Todos os dias. Todos os dias, atualizados, todas as semanas, as séries mais inéditas que vocês podem imaginar. E eu quero continuar com essa capacidade de me surpreender com a história das pessoas. Show de bola. Prof, seus contatos, onde a gente te encontra, onde que você tá, como te encontrar? Olha, pode me encontrar aqui na Unigran, né? Já estou na Unigran há 11 Todos anos, né? Então, estou por aqui alguns dias na semana. Também estou no consultório. E tenho também as redes sociais, né? Podem me seguir lá. De repente, por aqui, né? @Maria Helena Touro. Maria Helena em algum lugar da tela. Maria Helena Touro B. Isso, me encontrem lá, me sigam. E se precisarem de mais informações, referências, né? Psicoterapia, podem me ligar, entrar em contato. Partiu terapia. Partiu terapia. Tio Gabi, onde te encontra? Seu contato? @Gabriele Camacho, aqui na Unigran também, eu fico aqui os 3 períodos, então tamo aí, tamo junto. @Davi Santos no Instagram também, pode me encontrar aqui, só que só de noite. Lembrando que é a Gabriele Camacho com 2 L's e I. Isso aí. Minha mãe é enjoada. Gente, muito obrigada, a gente vai ficando por aqui. Beijo e até a próxima. Beijão. Obrigada.